Então, boa noite, meus queridos colegas, minha querida colega. É uma satisfação fazer esse conteúdo do colegiado empresarial com pessoas que eu tenho, mais que advogados, tenho por amigos. E vocês sabem que é sincero isso, eu quero muito bem vocês três, o Bruno, meu sócio, meu compadre, meu amigo, Thaís, uma advogada brilhante que eu tenho a satisfação de conhecer já há um tempinho, né? Meio ano, pouco menos, né? O Abimael, que é um colega querido e inteligente que tem dialogado conosco já há um bom tempo no colegiado empresarial. Então, honestamente, é uma alegria fazer esse conteúdo, eu digo isso de coração mesmo. O tema de hoje significa benefícios do processo de recuperação judicial. O que nós vamos fazer hoje, Abimael, é dar um passo atrás. A gente tem, ao longo dessa jornada de produção de conteúdos do colegiado, avançado muito com temas mais sofisticados do processo de recuperação judicial. E hoje a nossa intenção é recuar, é explicar para o leigo, é explicar para o agente econômico, é explicar para o administrador, é explicar para o contador o beabá sobre os benefícios do processo de recuperação judicial. Para que serve o processo de recuperação judicial? E, nesse sentido, eu acredito que esse conteúdo pode ser um dos conteúdos mais importantes do colegiado, porque, quem sabe, ele seja a porta de entrada para que os interessados caminhem conosco nos conteúdos que a gente produz. Então, eu estou atribuindo grande importância a essa conversa e eu quero iniciar discutindo esse tema a partir do doutor Abimael. Vai lá, meu velho. Muito boa noite a todos os meus colegas aí, Marcelo, Bruno, a Thaís. É sempre uma alegria estar aqui no colegiado e poder falar a respeito de recuperação judicial, né, e contribuir um pouco, né, para esse tema tão importante, né, que hoje tem sido preocupação aí de muitos agentes econômicos, de muitos empresários que estão se vendo sem saída, né. E aí eu posso já falar, de repente, do primeiro e grande benefício, né? Porque a recuperação judicial ela é a única alternativa legal para que o agente econômico aí não vá à falência, né? Não perca completamente o seu negócio, o seu tão sonhado negócio, né? Que às vezes foi a batalha de uma família, a batalha de uma vida inteira, e de repente hoje se vê numa situação onde várias execuções, vários problemas, muita gente como credor aí, ele devendo para inúmeras empresas, para inúmeras pessoas, se vê aí meio que sem saída de como resolver essa situação. Então, o primeiro e grande benefício que a gente pode já começar a colocar aí da recuperação judicial é não ir à falência, é não perder de vez todo o seu sonho, é ter uma oportunidade de dar continuidade no seu negócio, ter uma oportunidade de renegociar suas dívidas e principalmente, né, logo de cara ter aí um fôlego, um tempo para que ele possa fazer essas negociações e se recuperar, ter um plano para que ele possa realmente retomar suas atividades de uma forma mais tranquila, né? Acredito que indiretamente, acabei falando também um pouquinho aí do stay period, né, que logo depois aí do deferimento da recuperação judicial, ele vai conseguir ter esse prazo de 180 dias, que tem uma inovação, né, com a aprovação recente aí da lei, né, de recuperação judicial, com as alterações que foram feitas, os 180 dias que antes ele tinha, hoje pode ser estendidos até 360 dias aí, de uma forma legal, né? Então, continuando, uma grande vantagem que eu vejo na recuperação judicial, né, que existe, é o parcelamento das dívidas. Não só as dívidas comuns de todo empresário, dívida do dia a dia, que são tidos como quirografados, mas principalmente o parcelamento que todo mundo tem, que é o crédito tributário, e algumas têm também o crédito trabalhista. O crédito tributário, com a inovação legislativa que ocorreu agora no final do ano, ele foi estendido. Antigamente eram 84 parcelas, agora passou para 120. E microempresa e empresa de pequeno porte teve um acréscimo de 20%. Então, pode chegar até 144 parcelas, o que é um fôlego muito grande para qualquer um. E, ademais, empresas que têm em sua estrutura projetos sociais, que envolvam projetos sociais, ainda tem um benefício de um alongamento de mais 12 meses. Então, uma empresa que parou o seu projeto social, interessante continuar.
porque é um benefício legal. E fora esse parcelamento, ainda existe a transação do crédito de dívida ativa, inclusive que incorpora crédito de autarquia, fundação pública federal. Então, depois do deferimento, a parte, né, o empresário leva o processo até a Procuradoria-Geral e inicia uma transação desse crédito. Essa transação é uma transação legal, com o empresário levando essa transação até a Procuradoria, automaticamente já suspende as execuções fiscais. Um grande benefício também. E pode ocorrer um deságio legal, que antes dessa alteração legislativa era de 50%, agora é de 70%, até 70%. Com relação ao crédito trabalhista, não ocorreu muita modificação, ele deve ser pago em até 1 ano após previsto no plano de recuperação, e o deságio, ele é admitido também. Nós temos um caso que foi julgado já no finalzinho do ano passado, o STJ julgou, concedendo deságio para crédito trabalhista de até 60%, o que é um grande deságio, né? Então, e o período de 1 ano nos processos trabalhistas, no crédito trabalhista, para ser pago, ele pode ser estendido também mais 1 ano. Então, em alguns casos, 1 ano se torna 2. Alguns, como é uma legislação nova, ainda não tem classificado se é 1 ano mais 2 anos ou 1 ano mais 1, que se tornaria 2. Isso ainda vai ser discutido judicialmente e vai chegar nas esferas superiores, mas de qualquer forma, mais 1 ano já é garantido. Excelente. O que a gente tem de benefício até agora, né, com essas mudanças legislativas, já é uma boa gama de benefícios que a recuperação judicial já tinha e foram potencializados com a nova reforma, né? E eu acho que tudo que vem para melhorar a situação econômica e financeira das empresas num período de crise, pós-crise, ou como a gente queira chamar, mas um período que o empresário está precisando de uma solução jurídica íntegra e legal para se recuperar, é válido. Aquilo que puxar a corda, que esgoelar o empresário, não vai ter sequência no mundo jurídico. Simplesmente o STJ, com a jurisprudência, vai suprir vamos dizer, esses exageros legislativos com a sua expertise jurídica, porque foi o que aconteceu desde 2005, né? Com a nova Lei 11.101, na época que veio para substituir a Lei das Concordatas. Então, essa reforma do final do ano passado vem para positivar alguns benefícios, ampliar outros e, eventualmente, naquilo que não for tão benéfico ao empresário, mas a gente não está falando aqui sobre simplesmente deixa o empresário fazer o que quer e a empresa não pode mais quebrar. A gente está falando de empresas sérias, íntegras e que têm um lugar no mercado. Eu acho que tudo que for no espírito do artigo 47 da lei, que for dialogar com o espírito do artigo 47, de manutenção dos empregos, da atividade produtiva, do pagamento de impostos, vai ser ampliado, vai ser continuado, e tudo que não for nessa linha, tem pouca coisa, vai ser arrefecido com o tempo, né? E eu gostei muito do que o Abimael começou falando sobre o stay, que é o maior benefício de todos, né? O stay period, para todo mundo entender, até uma criança de 5 anos, é para estancar a sangria, quando tu se machuca e pega bem em cima de uma veia e tu tá ali sangrando sem mais poder, bota o dedo em cima que para de sangrar. O stay period é isso, ele vai suspender todas as ações e execuções, vai formar o juízo, o deferimento da recuperação judicial forma o juízo universal e a partir daí vamos renegociar as dívidas, né? Eu gostei também eu não sabia dessa questão dos projetos sociais, Thaís. É muito interessante isso. É muito interessante. Eu não tinha me atido especificamente nessa parte.
a gente vê que muita empresa tem projeto social, né? Então deve ter muitos outros benefícios, principalmente fiscais, em se ter um projeto social dentro da sua empresa. Mas isso eu não sei, porque eu e o Marcelo, a gente atua só na recuperação judicial, né? Então, às vezes, foge um pouco do nosso conhecimento algumas questões que desbordam do procedimento de recuperação judicial. Mas essa questão na recuperação judicial é só mais uma prova disso, de que 2020 a gente tem que dialogar com o mundo onde a gente vive, né? Com a sociedade, com o modelo social no qual a gente está inserido. Os projetos sociais bancados por empresas, eles têm um baita benefício social aí na educação, eventualmente segurança também, na saúde, saneamento básico, então todos aqueles direitos fundamentais, né? Então, essa questão é muito legal mesmo. Para falar, então, a Thaís também comentou sobre o parcelamento, né? E daí eu e o Marcelo já viu parcelamentos. Nossa, talvez o maior de todos seja 23 anos, né? Que eu tenha visto até hoje. Mas 23 anos, imagina um plano de recuperação judicial em 2020, aprovar uma forma de pagamento que dure até 2043. Eu acho que isso aí é um baita benefício para a empresa, né? E, claro, tem os deságios ainda, que a gente pode acrescentar nessa receita de bolo. A gente pode, mais um ingrediente é o deságio. O deságio tem direto e indireto, como a gente já está careca de saber. E eu acho que essa questão a gente comenta depois, mas eu gostei que o Abimael também começou essa conversa dizendo que é o melhor, é a única solução, é a única alternativa à falência, né? Então, recuperação judicial é isso, ela é a melhor solução jurídica para o empresário em crise, ou, quiçá, a única, pode-se dizer, né? Porque quando a gente fala de recuperação judicial, a gente está falando de benefício sério, de procedimento legal e íntegro, e que os benefícios são bem claros e com certeza eles vão existir, eles vão orbitar a recuperação judicial. É diferente de uma revisional, é diferente de uma recuperação fiscal. Recuperação fiscal, existem bons advogados que fazem recuperação fiscal no Brasil, mas grande parte das recuperações fiscais não funcionam para nada e atrapalham o trabalho do contador ainda. Então, entre fazer alguma coisa para atrapalhar e não fazer nada, é melhor não fazer nada. E o mesmo vale para revisional. Se for a revisional, hoje em dia, no máximo, ela tira os juros da dívida. Então, revisional e nada é a mesma coisa. Porque se perder, pode criar um passivo de honorários ainda. E geralmente a gente não revisa contrato de 20 mil reais. Nós vamos revisar contrato de $500 mil, 1 milhão, 2 milhões na recuperação judicial, depois vai entrar no plano, né? 20 mil reais não é contrato bancário que vai ter uma empresa que vai precisar de recuperação judicial. 20 mil reais é dívida de pessoa física, né? Então, revisional é outra ferramenta jurídica assim, que não tem benefício claro, para não dizer que tem malefício, mas eu não vou apontar o dedo aqui para dizer isso é ruim, isso é bom, porque a gente sabe fazer recuperação judicial, a gente sabe que tem muitos benefícios, e até por conta do nosso movimento recente do colegiado empresarial, aí vocês bem sabem, a gente tem enfrentado uma objeção na nossa conversa com um grande profissional auxiliar no nosso trabalho de recuperação judicial, que é o contador, tem enfrentado uma objeção de o contador pensar que recuperação judicial é recuperação fiscal. Por quê? Porque recuperação fiscal é muito fácil, só uma tarde tu senta e estuda uma tese e tu sai vendendo ela por aí. Recuperação judicial não é qualquer advogado que trabalha com recuperação judicial. Eu não sei se os colegas concordam, mas o que eu tenho de impressão sobre é que quando a gente fala sobre recuperação judicial, as pessoas entendem direto, mas recuperação judicial tem o advogado ciclano, o fulano, que já vieram conversar comigo sobre isso, para não dizer quando os contadores falam mal dessas figuras, né? Porque a impressão que a maioria deixa não é boa, né? A gente sabe que tem trabalho bem feito por aí, mas a maioria
a maioria corresponde a uma generalização, a uma caricatura daquela função. Então, e é bom a gente sempre afirmar que recuperação judicial não é isso. Recuperação judicial ela forma um conjunto de credores e tem todos esses benefícios já enumerados pelos colegas e mais o deságio ainda para oferecer para o empresário. E é disso que o empresário precisa para sobreviver, né? Então, dito isso, eu até essa semana mesmo tá bem na ponta da língua essa questão de que recuperação judicial seguidamente é confundido com recuperação fiscal. Então, é preciso que nós, enquanto advogados atuantes em recuperações judiciais, deixemos sempre bem claro por todos os lugares onde a gente passar que recuperação judicial não é recuperação fiscal, né? São duas coisas completamente distintas, não tem nem como comparar. Então, vamos seguir falando sobre os benefícios aí. Se mais alguém quiser deixar a sua impressão sobre que recuperação judicial não é recuperação fiscal, é muito mais do que uma revisional, né? Eu acho sempre bom a gente afirmar isso em todos os fóruns por onde a gente caminhar. Beleza, olha só, eu vou fazer esse movimento de recuo. A gente foi além, e que bom, que significa que a gente está voando, mas eu quero fazer um movimento de recuo mesmo pensando no sujeito que, enfim, ele está se aproximando desse tema. Já indicamos os benefícios potenciais maiores. Então, uma suspensão das execuções, o empresário que possui dívidas que sequer foram executadas, foram objetos de execução, ele terá essas dívidas suspensas. Então, essas dívidas serão repactuadas a partir de uma nova base, né? A partir de um laudo de viabilidade econômica. Então, novas bases colocarão o empresário a discutir um plano de recuperação judicial. Esse plano vai conter uma carência, certamente alongará o passivo, e é possível que se estabeleça um deságio, e o deságio é igual a desconto. É bom a gente voltar, né? Porque, na verdade, a gente fala deságio e quem está nos ouvindo pode nem saber o que significa deságio. Vocês sabem que em alguns planos de recuperação judicial eles não estão mais nem usando a expressão deságio. Eles estão usando, olha que interessante, se está usando bônus por adimplemento. Então, imaginem que a gente promove uma recuperação judicial, se propõe a pagar integralmente o crédito em 12 anos, mas se a gente cumprir os marcos temporais das parcelas, rigidamente a gente terá um bônus de adimplemento de 50%. Isso é igual a deságio. Então, a recuperação judicial envolve esses benefícios potenciais e, de fato, não tem nenhuma relação com recuperação fiscal. A gente produziu um vídeo no colegiado mostrando que essas estratégias até poderiam ser combinadas, mas recuperação judicial é água e recuperação fiscal é óleo, não tem nada a ver. Então, é fundamental entender esses pilares, porque é sobre esses pilares que se estabelecem toda a discussão, toda a produção de conteúdo, todo o trabalho de quem promove recuperação judicial. E mais um detalhe que foi mencionado, que o Bruno mencionou, e eu acho que é importante sublinhar. Recuperação judicial é o modo mais íntegro, é o modo mais honesto de administrar os compromissos de uma empresa. Isso é contraintuitivo. O mercado, parte do mercado, vê recuperação judicial com maus olhos, confunde recuperação judicial com fraude ou coisa que o valha, mas a grande verdade é que recuperação judicial é o remédio mais íntegro e honesto de administração das dívidas. Alguém vai discordar disso, e para esse sujeito que discorda, eu desafio que ele apresente um outro remédio no qual o devedor leva para o juiz as suas dívidas. O devedor chega para o juiz e diz: juiz, eu devo isso aqui, ó. Está aqui, ó, o que eu devo. E desenha, e mais que desenhar a dívida, ele prova que deve. Ele leva contabilidade para o juiz. E mostra, eu devo tanto, e se o doutor tem alguma dúvida, está aqui a contabilidade, está aqui a origem da dívida. Então, é o modo mais íntegro mesmo. E eu devo e quero pagar a partir de um plano de pagamento que eu vou trazer para o juiz. E quem vai decidir
não é outro, não sou eu quem vai decidir, são os credores, em reunião específica para isso. Cá para nós, gente, tem algo mais íntegro do que isso para resolver um passivo de uma empresa? Não tem. Agora, se eu ouvir A ou B, se eu não gosto do deságio, aí é do jogo do mercado. Aí são das condições de viabilidade. Mas o fato é que é sim o remédio mais íntegro. Para encerrar essa minha intervenção, só mais um ponto. Existe uma confusão entre recuperação judicial e falências. Claro, está na mesma legislação. O pessoal, especialmente do Poder Judiciário, da Justiça, a Justiça do Trabalho é muito pródiga nessa confusão. Ela não faz a distinção entre falência e recuperação judicial na análise dos créditos. E isso também cria um receio no empresário. Só que o empresário, ou quem quer trabalhar com recuperação judicial, tem que entender e eventualmente fazer uma tatuagem no braço, quem sabe uma tatuagem na testa, do artigo 47, que dispõe sobre a principiologia da recuperação judicial. Recuperação judicial foi criada para recuperar a empresa e não para quebrar a empresa. Recuperação judicial foi criada para soerguer a operação e não para destruir a operação. Então, são institutos que deveriam, inclusive, estar mais apartados no ordenamento jurídico, para que as pessoas entendessem que uma coisa não dialoga com a outra. E aí a gente presta um serviço extraordinário em estabelecer com clareza essa distinção. Mais um ponto que eu acho que vale sublinhar. Um ponto interessante que você acabou tocando, né, Marcelo, é que essa questão da negociação, né? Porque você força todos os seus credores a sentarem na mesa contigo, né? E isso é uma grande vantagem e é também um dos benefícios da recuperação judicial, porque cessa aquele negócio de você estar tocando dezenas, às vezes, quiçá centenas de processos de execução contra a sua empresa, né? Então é possível você colocar todo mundo na mesa e você tem muitas cartas na manga com a recuperação judicial, né? Porque até como eu coloquei logo na minha primeira fala, a alternativa à recuperação judicial é a falência. E se for para a falência, muitos desses credores não vão nem chegar a receber, né? Então, esse é um grande benefício, né, para a empresa quando ela entra na recuperação judicial, que eu acho que é importante a gente destacar aqui. Essa negociação, essa facilidade, eu sei que é um termo meio pesado, né? Mas realmente fica menos complicado de você sentar e negociar com todos os seus credores. E outra coisa que ocorre é que o administrador da empresa, o sócio administrador, continua administrando a empresa. É um ponto que muita gente confunde o administrador judicial da recuperação judicial, pensando que o administrador judicial da recuperação vai administrar a empresa dele. Então, eu tenho uma empresa que eu herdei ou que eu criei com muito suor, e agora vai vir um administrador judicial administrar a minha empresa. Não. Ele continua administrando a empresa, o sócio administrador continua titular da sociedade e continua administrando normalmente a empresa durante a recuperação e após ela. Isso não muda. Eu acho que é um ponto que a gente tem que esclarecer também, porque muita gente tem dúvida com relação a isso, né? E quem não é muito iniciado na arte de recuperação judicial até pode pensar assim, mas esse administrador judicial, né, da onde ele vem, o que ele come, o que ele pensa, o que ele vai fazer com a minha empresa. O administrador judicial é a figura de confiança do juiz que vai fiscalizar a empresa, grosso modo, para ver se não tem fraude, se não tem rolo. O administrador judicial ele é pago pela recuperanda, então o administrador judicial quer mais é que a empresa se recupere. Claro que se a empresa começar a esconder patrimônio, a fazer uma confusão patrimonial entre sócios e empresa, a fazer qualquer atividade ilícita, o administrador judicial vai reportar para o juiz, porque é para isso que ele está ali. E tem mais é que reportar mesmo. Porque se o instituto for para ser usado de maneira errada, a empresa tem mais é que quebrar. Agora, se vai ser utilizado da maneira certa, a empresa não vai quebrar. Se a recuperação judicial for administrada por bons advogados, a empresa não vai quebrar e a empresa vai sair muito melhor do que entrou. A gente costuma até brincar, às vezes, que a recuperação judicial ela pode servir para uma empresa que não tenha tantas dívidas assim, mas não tem como fazer frente àquele pouco das dívidas que tem.
o pessoal costuma pensar que recuperação judicial é só para empresa média, grande, e daí com mais de 10 milhões de passivo. Nada. Se a empresa deve 500 mil e não consegue pagar 500 mil, vai fazer uma recuperação judicial de 500 mil. São mais raras, são. Agora, o que é mais comum é a empresa que deve 2, 3 milhões achar que não pode fazer recuperação judicial porque é coisa de empresa grande. E daí espera até a dívida se tornar impagável, se tornar inadministrável e vai procurar uma solução morrendo de medo de que alguém vai entrar com uma recuperação fiscal e vai fazer cagada até encontrar a recuperação judicial. E daí encontrou a recuperação judicial, bom, daí vem aquela euforia, aquele otimismo que eventualmente, e até na maioria das vezes, vai se confirmar. A recuperação judicial vai salvar a empresa. Agora, é muito melhor que esse conhecimento sobre recuperação judicial e os seus benefícios sejam difundidos antes, para que o empresário ou a pessoa que conhece a situação econômico-financeira da empresa não deixe de chegar no fim da linha, né? E sobre a tatuagem que o Marcelo falou, do braço ou da testa, eu não sei se no braço ou na testa, mas logo no início do site do nosso colegiado empresarial está tatuado o artigo 47 sobre principiologia, para todo mundo ver. O colegiado empresarial tem mais de 50 advogados das 5 regiões do Brasil. Nós estamos aqui só em 4, representando o colegiado empresarial nessa nossa conversa de hoje sobre os benefícios da recuperação judicial. Então, desses 50, nós temos uns 15, 20 membros mais ativos e tem um site oficial que está lá para comunicar para todos advogados, contadores, empresários, para todo mundo que se interessa pelo tema. Tem o melhor conteúdo gratuito da internet sobre recuperação judicial lá no colegiado empresarial. E lá está tatuado a principiologia do artigo 47. Então, quando a gente fala sobre o processo criminal, que tem alguns princípios, e isso não é para inglês ver, não é para bonito. Aqueles princípios norteiam o procedimento. Então, assim como na recuperação judicial, aqueles princípios do artigo 47, cabe uma interpretação para ampliá-los, eles norteiam a recuperação judicial. A partir dali, se resolve 90% das questões sobre recuperação judicial que chegam até o STJ. O STJ não inventa teses assim que saiu de uma mente brilhante do ministro. Claro que todos os ministros que estão lá por mérito pessoal e são realmente juristas brilhantes, mas sobre recuperação judicial não existe tese inventada, ninguém reinventa a roda já existe, a roda deve ser conhecida e ela tem os princípios que norteiam a maneira como ela vai girar, né? Então, os benefícios da recuperação judicial é bom a gente deixar sempre bem claro, né? E fazer algumas distinções que devem ser feitas, mas deixar sempre bem claro que eles giram em torno da carência, do alongamento, do deságio, que já foi falado aqui pelos colegas, né? Bem pontuado. Em primeiro lugar, uma carência legal, que é o stay period, né? De 180 dias, que pode chegar a 360, na forma da lei. Na prática, o que aconteceu até hoje, não sei, acho que a lei não vai mudar isso, vai ser maior na prática, vai acontecer, vai ser um período maior. Tem aquele estudo que o Marcelo falou bastante o ano passado, da PUC de São Paulo, que a média da carência legal das empresas que entram em recuperação judicial no estado de São Paulo é de 543 dias, então isso a tendência é que na prática, assim, 360 não seja um prazo peremptório, é um prazo ideal, né? É um tempo ideal, mas a gente sabe que o judiciário ele precisa das leis para positivar algum conhecimento, alguma regra, mas elas não são engessadas, então na prática talvez continue se estendendo um pouco mais, não muito mais, né? E depois desse período hábil para que se tenha um plano de recuperação judicial estabelecendo as condições de alongamento e de deságio, de desconto do passivo conforme as classes da recuperação judicial, pode se estabelecer
ainda uma carência negocial. Então, o que significa que se soma a carência legal do stay period, se soma a carência negocial. Se uma recuperação judicial ela for patrocinada por um advogado habilidoso, e claro, o conjunto de credores comprar a ideia, entender nesse remédio íntegro que a empresa quer pagar, ela só precisa de condições que ela tenha a possibilidade de pagar, e juntando tudo isso, pode se estabelecer uma carência maior ainda. E talvez a carência, que a gente pode traduzir em tempo para o fôlego do fluxo de caixa da empresa, talvez seja o que mais precisa, o que as empresas do Brasil mais precisam. Né? Eu acho que depois de um tempo olhando para recuperações judiciais e atuando nessa área, a gente vê que o que enche os olhos das pessoas em primeiro momento é o desconto, a possibilidade de deságio. Mas eu devo 100, então eu vou pagar só 50? Eventualmente vai pagar 20, eventualmente vai pagar 70, mas esse é o deságio, né? E é o que chama a atenção primeiro. Mas o principal benefício, já faz um tempo que eu tenho bem claro para mim isso, e cada vez mais, é o tempo que a empresa fica sem precisar honrar imediatamente aqueles compromissos que estão batendo na porta, que estão loucos para esgoelar a empresa, aqueles compromissos financeiros, aquelas dívidas que estão loucos para acabar com o fluxo de caixa da empresa, que vão deixar a empresa no negativo. Então, é um tempo, vamos dizer, é uma barreira que se forma para que a empresa faça o dever de casa, organize suas finanças e vá honrar com todo o passivo na forma estabelecida do plano de recuperação judicial, né? Seguindo essa rodada, então, olha só, eu queria chamar a atenção da razão pela qual a negociação ela se estabelece. Vocês já pararam para pensar nisso? Se a gente está dizendo, deixa eu botar o microfone mais perto aqui, se a gente está dizendo que a recuperação judicial estabelece uma necessidade de negociação, a pergunta que se faz é por quê? Por que se faz negociação em recuperação judicial e não se faz fora? Sabe por que não se faz fora? Não se faz fora de uma recuperação judicial porque se eu estou executando um crédito, doutora Thaís, doutora Abimael, doutor Bruno, doutor Marcelo, estamos executando um crédito bancário, somos assessores jurídicos do Banco X. Enquanto a gente tiver condições de executar, o nosso esforço será de procurar bens. Então, um vai fazer uma diligência patrimonial, outro vai fazer uma diligência financeira, outro vai fazer uma diligência física, ver se existe alguma coisa com relação à teoria da aparência, bens que não estão no patrimônio do devedor, e ponto. Se o devedor quiser conversar conosco, a gente só vai conversar com o devedor se a gente perceber que o processo de execução ele não vai lograr êxito. E a gente vai fazer isso porque a gente é competente, não é porque a gente é do mal. O credor não é do mal, como o devedor não é do bem. Isso diz respeito ao mercado. Agora, se nós estivermos promovendo essa execução e um juízo diverso ao juízo da execução determinar a suspensão da nossa execução, determinar que a nossa execução não pode prosseguir, ponto final. Primeira coisa que nós vamos fazer é fazer um recurso dessa decisão. Vamos promover um ED, depois vamos promover um agravo de instrumento e vamos discutir até nós ficarmos convencidos que, enfim, não tem como executar o devedor. Não porque a gente é do mal, é porque a gente vai ganhar os honorários da nossa execução. O que chama o credor para negociação não é a beleza da recuperação judicial do instituto ou não é a bondade do devedor. O que chama o credor para recuperação judicial é a impossibilidade de prosseguir na execução. A execução está suspensa, meu irmão, acabou. Quer discutir quanto, como e quando vai receber? Vem para a mesa. Não quer discutir? Nós vamos discutir com outros credores, porque se aprova plano de recuperação assim, criando cenários alternativos. E é por essa razão que o credor que antes não sentava para negociar, e não sentava mesmo, vamos falar a verdade, é muito difícil, mesmo nesse cenário pandêmico, né, em que nós estamos passando pelo final dessa pandemia, esperamos, é difícil o credor sentar e repactuar o seu crédito nas bases ao menos parecidas
com as pactuadas nos planos de recuperação judicial. Eu desafio os colegas a me demonstrar uma negociação, uma só negociação extrajudicial que tem equivalência com as condições alcançadas em um plano de recuperação judicial. Aliás, eu nunca fiz esse desafio, nunca pensei muito nisso, mas, de fato, é impossível fazer isso. É impossível porque o credor não vai sentar e vai negociar. Agora, se ele for chamado e a sua execução for interrompida, quem sabe ele vem. Então, vamos imaginar que tem um advogado nos assistindo. Nós estamos produzindo esse conteúdo para todos, pensando pouco em advogado, pensando mais nos operadores, nos curiosos, nos interessados, enfim. Esse advogado deve saber que o que chama a solução negocial, ela é construída em razão do regime concursal. É o concurso forçado de credores que obriga o credor a sentar à mesa, que ele vai sob protesto. Eu já vi muito credor falando dia e noite mal da recuperanda, indo dormir falando mal da recuperanda, levantando bandeira contra a recuperanda, indo para bar para falar mal da recuperanda, conversando com o advogado e com o administrador judicial como se fossem todos estelionatários, na hora da Assembleia de Credores votou a favor. Já vi muito, até estou pensando em alguns aqui, vou tentar esquecer. Mas é por isso. Porque, enfim, cara, não vai ter como prosseguir essa execução. Então, opa, sentamos à mesa, vamos ver o que fica bem para todo mundo. E aí, bom, vai do jogo negocial dos advogados da recuperanda e vai do jogo negocial também do credor. O credor que não negocia, perde. O credor que não negocia, sofre um deságio maior. O credor que não negocia, fica com o crédito com alongamento de 23, 25 anos. Isso faz parte do jogo. Foi bom até você tocar nessa questão do credor, né, Marcelo? Porque é um outro ator aí, vamos colocar nesse cenário, que precisa de uma assessoria especializada, né? Porque muitas vezes ele vai trabalhar com um advogado que já está ali habituado a trabalhar em outras causas com ele, em outras esferas, e esse advogado não tem lá tanto conhecimento na questão da recuperação judicial. E aí acaba, claro que sem a intenção, mas acaba prejudicando o cliente, deixando ele de fora de uma negociação, de repente, mais benéfica, né? E até com as alterações agora, que houveram recentemente, o credor ele ganhou um pouco mais de força para essa negociação. Então, também é necessário que ele tenha um advogado que seja especialista, né? E acho que aí é bem importante até verificar esses conteúdos que estão sendo produzidos aí no colegiado empresarial, mesmo no seu canal, né, Marcelo? Que vão dar essa direção aí para o credor também estar bem assessorado, né? Porque senão ele fica meio que a ver navios, né? E aí todo mundo está decidindo por ele, e quando ele tem, de repente, condições de também puxar um pouco dessa negociação para si e melhorar um pouco a sua situação. Porque como a gente está mencionando muito o artigo 47, né? No artigo 47 não é só a recuperanda que é beneficiada, não é só a recuperanda que tem que ser atendida pela lei, mas os credores também, né? Então, por isso é necessário que esses credores sejam com um profissional habilitado e competente e com conhecimento, né, de causa para defender. Só para eu prosseguir nesse passo, é tão relevante isso que você mencionou, Abimael, que na lei 14.112, que reformou a lei 11.101, se coloca a condição, inclusive, do credor apresentar um plano de recuperação judicial alternativo. Então, o credor dá a última palavra em uma recuperação judicial. O problema é que ele não sabe disso. O problema é a solução, conforme o lugar que a gente esteja, né? Porque se nós estivermos no lugar do credor, a gente vai dar uma volta e vai fazer o que a gente quiser. Se a gente estiver no lugar da defesa da recuperanda, do advogado da recuperanda, a gente vai trabalhar em outro sentido. Mas o fato é que o credor hoje tem condições não apenas de recusar o plano de recuperação judicial, ele pode apresentar um plano alternativo ao da recuperanda, que inclusive receba parcela da empresa devedora como adimplemento dos compromissos firmados. Então, isso é uma janela extraordinária. Nós quatro, se quiséssemos, botava água no chope do Brasil inteiro das recuperações judiciais. 4 advogados que fiquem com sangue nos olhos, pegam qualquer recuperação judicial, qualquer credor, de qualquer valor. O pessoal confunde, mas tem que ter crédito expressivo. Não tem só que figurar no quadro de credores.
porque é concurso de credores, é uma reunião de credores, se negocia com outros credores, se cria uma maioria em determinada classe, e olha, gente, bom, eu nem sei se eu vou deixar gravado isso aqui que eu falei agora, porque é um risco tão grande se manejar esse mecanismo pontual da reforma, se manejar com força esse mecanismo que os advogados não se dão conta. E eu acho que não tem que se dar conta mesmo. Quando eles se derem conta, eles vão querer vir para o colegiado empresarial. Eles vão querer fazer o curso, o credor na recuperação judicial, que a gente produziu há pouco tempo, porque, de fato, é uma alternativa imensa. Agora, o que está acontecendo? O credor trabalhista, eles estão perdidos, gente. Falo com todo respeito, meus amigos do direito do trabalho, mas estão perdidos sem saber o que fazer com o crédito, porque o crédito é extraconcursal. Eles não sabem o que fazer, e eles vão na Justiça do Trabalho, fecha a porta. Vão na Justiça comum, que está andando o processo de recuperação judicial e querem executar o crédito extraconcursal. Não existe o mecanismo jurídico para executar esse crédito trabalhista extraconcursal na Justiça comum. E aí eles ficam batendo cabeça. E aí quem é que fica bem? Quem fica bem é o advogado da recuperanda que trabalhou, se dedicou, estudou, entendeu o instituto. Fica bem também o seu erguimento. Claro que a gente quer que o trabalhador também receba, mas a gente precisa pensar com competência o meio para ele alcançar esse objetivo. O problema é a solução, né, meus amigos? O advogado que não tem esse lema, né, de problema é a solução. Se me der um problema, eu vou buscar a solução, vou buscar conhecimento para que eu chegue a uma solução. Cara, com todo respeito, né, a verdade tem que ser dita. Se tu não vai buscar a solução para o problema, senta e chora. O jogo é assim. As estratégias do jogo são essas. Estratégias que o Marcelo estava dizendo agora, que não sei se vocês perceberam, mas esse poder do credor, que é quem, em última análise, vai aprovar ou não o plano de recuperação judicial, não é o juiz, não é o administrador judicial. Se a empresa só quer, mas não combina com os credores, não tem plano de recuperação judicial aprovado, isso chancela a integridade e a honestidade do Instituto da Recuperação Judicial. Agora, se eu tenho um credor diligente e uma empresa recuperando com boa vontade, cara, é a melhor coisa que a recuperação judicial pode ter. Os dois com conhecimento de causa, que não seja aquele credor que caiu de paraquedas na recuperação judicial, não buscou se informar e ficou batendo cabeça, ou um advogado que brilhou os olhos para fazer uma recuperação judicial, não sabe nada de recuperação judicial e vai fazer porcaria. Cara, se eu tenho dois lados com conhecimento de causa e com vontade de fazer as coisas darem certo, é o melhor cenário. Ninguém quer quebrar a empresa no Brasil. A alternativa é a falência. Se eu tinha um crédito de 100 e vou receber só 60, é melhor do que zero. Uma vez uma cliente chegou aqui no escritório e ela queria pedir a falência. Ela queria pedir uma autofalência e o Marcelo conversando com ela. Acabou não fazendo esse trabalho, né? Porque por uma série de questões. Mas ela queria pedir autofalência. A gente disse para ela, olha, para quê? Faz uma recuperação judicial antes, teu negócio não é viável. A gente conhecia o negócio dela, era viável. E daí, esse exemplo que eu dei sobre um credor que tem um crédito de 100 e 60 é melhor do que nada, ela disse, mas eu não aceitaria. Mas como? Me diz, né? Talvez tu saiba de algo que eu não sei, ou eu tenha me expressado mal. Dela, não é que eu não aceitaria, é que o meu credor não aceitaria. Eu falei para ela assim, então me apresente esse credor, porque eu vou dizer para ele que essa é a coisa mais ignorante que eu já ouvi na minha vida. Né? Tu quer... tu tem que me dar um carro, tá? Tu me deve um carro, e daí eu vou te executar esse carro, tu vai ter que me pagar esse carro, mas tu não tem condições de me dar o carro, não tem mais como, né? O carro já era, o carro já está arriando, mas as rodas estão inteiras. Aí tu vai querer vir me dar as rodas, ali o pneu está novo, sem trocado. Eu vou dizer, não, pega essa trava para lá. Pô, isso vale dinheiro, cara. Então,
para que é birra e o direito empresarial não tem espaço para birrento nem para quem não conhece. O direito empresarial é estratégia, é jogo, é inteligência negocial. Então, cara, os benefícios da recuperação judicial, eu acho que nunca é demais falar sobre eles, e daí aqui eu já quero, depois que eu terminar de falar, eu já quero deixar a cargo dos colegas, e para finalizar essa nossa reunião aqui, mas os benefícios da recuperação judicial nunca é demais falar sobre eles, porque eles devem ser amplamente conhecidos. Os advogados, os contadores, as empresas devem se informar sobre o Instituto da Recuperação Judicial, ainda mais no cenário onde a gente vive hoje, 2021, estamos saindo de uma pandemia, às vezes com um cenário mais otimista em relação ao fim da pandemia, outras vezes mais inseguro, mas o fato é que o mercado, as empresas, os agentes econômicos, alguns estão sufocados. Então, a recuperação judicial, eu aposto que vai ser, as boas recuperações judiciais vão ser a tônica do direito empresarial e da recuperação da economia em 2021. Então, nunca é demais a gente falar sobre isso, estabelecer as diferenças, estabelecer os benefícios e difundir cada vez mais esse conhecimento que a gente produz aqui no Colegiado Empresarial e que está lá, está no nosso site. Eventualmente, se quem está nos assistindo aqui quiser consultar com qualquer um de nós do Colegiado Empresarial, de nós quatro, dos nossos colegas que produziram outros conteúdos maravilhosos também, vai ser com o maior prazer. Se alguém quiser entrar para o Colegiado Empresarial e dialogar conosco, igualmente, mas de alguma maneira quem atua nessa área de recuperação de empresas, seja a parte, seja os contadores, sejam os advogados, até o judiciário, por que não, tem que se informar sobre recuperação judicial, e 2021 vai ser o ano das boas recuperações judiciais, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel nessa missão aqui, difundir esse conhecimento, e eu gostei muito dessa nossa conversa de hoje aqui. Os colegas trouxeram elementos que eu não esperava, né? A gente já tem combinado esse diálogo há um tempo, eu não esperava, algumas coisas até me surpreenderam positivamente, que a conversa correu para esse lado. Então, fico muito satisfeito aqui de ter compartilhado esse tempo com vocês e ter trocado essa ideia de alto nível sobre recuperação judicial. Pelo que eu entendi, o Bruno está fazendo as considerações finais, adiantando as considerações finais. Então, já que ele já fez as dele, eu convido a Thaís para fazer as considerações finais e também ponderar sobre algum aspecto dessa conversa que tenha ficado de fora e que julgue pertinente trazer. Então, fique à vontade para fazer essas considerações, para trazer outros temas. Abimael em seguida, e eu faço o fechamento. Pode ser? Pode ser. Bom, o que o Bruno disse me fez lembrar do espírito da lei, que não é beneficiar nem credor nem devedor, é manter a fonte produtiva, é girar a renda, é continuar, que a empresa continue a gerar empregos, a gerar dinheiro, a gerar impostos municipais, estaduais e federais, é manter a fonte produtora. Então, a gente tem desde escândalos de corrupção, onde as empresas continuam em operação, os sócios foram presos, e a empresa continua operando, os empregados continuam trabalhando, continuam honrando contrato, continua girando, ninguém foi mandado embora, e o benefício de manter uma grande empresa ou pequena é o mesmo, que manter uma padaria que os empregados têm como esse emprego, né, sustenta sua família, ele gera, agrega a comunidade. Então, uma empresa grande e uma pequena têm a mesma importância legal, né, no espírito da lei, que eu digo isso. Então, o espírito da lei não é beneficiar e nem atrapalhar ninguém. Então, o empresário precisa de um socorro, ele tem esse socorro legal. Tudo lícito, tudo organizado dentro de um processo judicial, e
o importante é continuar manutenção da fonte produtora dos empregos, como eu disse. Eu agradeço a todo mundo a participação e obrigada pela conversa, foi muito enriquecedora. E até a próxima, né? Maravilha, Thaís, maravilha. Como diria o Tim Maia, né? Um prazer inenarrável estar aqui com vocês essa noite, nesse bate-papo interessante e produtivo, né? E acho que uma coisa que é interessante a gente destacar aqui, eu vou destacar aqui nas minhas palavras finais aqui, é que a recuperação judicial ela não é um adiamento da falência. Ela é a oportunidade de continuar, né? A oportunidade de não abandonar o sonho, de não enterrar, né, a sua empresa de uma vez por todas, é a oportunidade de continuar. E muito interessante esse nosso bate-papo que levou ao entendimento que ela extrapola, né, o benefício da própria empresa, atingindo aí também os seus trabalhadores, credores, enfim, a própria nação na sua situação econômica. Então ela se apresenta aí como um instrumento, como um remédio, né, para que a nossa economia volte a respirar bem, né, a funcionar bem. E é isso. Uma boa noite a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Espero em breve poder estar novamente aqui nesse fórum de debates, que é sempre uma alegria muito grande. Abração. Beleza, Bimael. Bruno, quer mencionar mais alguma coisa? Pode tocar ficha. Pode tocar ficha que... Beleza. Uma satisfação essa conversa. Eu acho que essa produção de conteúdo do colegiado, ela, de algum modo, faz uma desconstrução dos diversos aspectos que compõem a recuperação judicial. Então, é bom para quem trabalha nessa área, é bom para curiosos, é bom para quem precisa e é bom também, especialmente para nós, porque a gente cria um ambiente de interação e acaba construindo um processo de aprendizagem sem bem conceber, porque a gente não sabe o que o outro vai dizer, não tem nada planejado, e isso acaba também nos desafiando a dialogar e trocar figurinhas. Então, é um prazer mesmo. Obrigado a todos os colegas por mais esse momento divertido de aprendizagem e obrigado também a quem está nos assistindo. A todos as três pessoas que ficaram até o finalzinho nos assistindo. O Bruno mencionou algumas vezes o site do colegiado, está aqui abaixo desse vídeo, declinado o site do colegiado. Baixe o vídeo e visite o colegiado, vai ser um imenso prazer em algum momento, eventualmente, trocar figurinhas também com quem está nos assistindo. Grande abraço, meus caros colegas, eu vou encerrar a gravação e a gente segue conversando.